Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Magê chegando aqui no Esquenta Detona para conversar um pouquinho sobre direito previdenciário com você que vai prestar aí a primeira fase do 40º exame de ordem. Primeiro tema que eu quero conversar com vocês, pessoal, de direito previdenciário, é o tema auxílio por incapacidade temporária. Então, primeiro benefício que eu quero conversar com vocês, que é o auxílio por incapacidade temporária, é um dos benefícios aí que são chamados benefícios incapacitantes. Mas por que esse benefício é chamado de benefício incapacitante? Por quê? O auxílio por incapacidade temporária, ele será devido em decorrência ou de uma doença ou de uma lesão, de um acidente que o segurado teve. Então, quando será devido o auxílio por incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária, ele será devido quando o empregado ficar temporariamente afastado de suas atividades laborativas. Então, esse segurado ele vai passar por uma perícia no INSS e aí o INSS verifica que esse segurado está temporariamente incapacitado para o trabalho. Só que, pessoal, essa incapacidade para o trabalho precisa ser acima de 15 dias. Então, o benefício do auxílio por incapacidade temporária será devido a partir do 16º dia de afastamento do segurado. Esse benefício é um benefício que tem natureza previdenciária e para receber auxílio por incapacidade temporária, pessoal, precisa ter a qualidade de segurado. Então, a pessoa aí precisa estar com as suas contribuições em dia ou então está aí, né, no chamado período de graça para receber o benefício. Então, para ter direito a esse benefício, é necessária a qualidade de segurado. Agora, o próximo benefício que eu quero conversar com vocês, que também é um dos benefícios aí, né, chamados de benefícios incapacitantes, é a aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, pessoal, quando a gente fala de aposentadoria por incapacidade permanente, que vai aparecer pra gente aí no nosso próximo card, a aposentadoria por incapacidade permanente, pessoal, ela vai ser devida quando o segurado estiver permanentemente impossibilitado de exercer atividade laborativa. Se lá no auxílio por incapacidade temporária, né, era momentânea essa incapacidade do segurado para atividade laborativa, aqui, pessoal, a impossibilidade aí do segurado exercer atividade laborativa, ela é permanente. Mas percebam, pessoal, que ela é permanente, mas ela não é vitalícia. Então, isso significa que o segurado não necessariamente vai receber para sempre a aposentadoria por invalidez, não, que é o antigo nome, aposentadoria por incapacidade permanente. O segurado, ele pode ser convocado de tempos em tempos para refazer os seus exames e para refazer a perícia no INSS. E se eventualmente o perito médico do INSS verificar que aquela pessoa recuperou a sua capacidade de trabalho, aí pode ser aí cancelada a aposentadoria por incapacidade permanente. E também, pessoal, tem um ponto interessante aí que é o seguinte: a aposentadoria por incapacidade permanente, ela será devida quando o perito médico do INSS verificar que o segurado não tem possibilidade de ser reabilitado. Então, isso significa que essa pessoa que teve uma doença ou sofreu um acidente, ela não pode mais exercer a função que ela exercia antes e também não existe a possibilidade dela passar por um processo de reabilitação para exercer outra função. E por fim, também, né, para receber a aposentadoria por incapacidade permanente, é necessária a qualidade de segurado. Agora, o último benefício incapacitante aqui, né, que eu quero dar uma dica aqui para vocês, é o chamado auxílio acidente. Então, próximo benefício que a gente vai conversar é o auxílio acidente.
O auxílio acidente, pessoal, diferente dos demais benefícios, né? Os dois primeiros benefícios que eu conversei com vocês, o auxílio acidente, pessoal, ele tem natureza de indenização. Os dois primeiros benefícios que a gente conversou, que são o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, esses dois benefícios, eles têm natureza alimentar, eles têm natureza salarial, porque eles vão aí servir para a subsistência do segurado. Agora, o auxílio acidente não, o auxílio acidente, ele tem natureza de indenização. Mas, Gê, por que o segurado vai ter direito a ser indenizado? O auxílio acidente, ele será devido, pessoal, quando a pessoa teve uma doença ou sofreu um acidente e essa pessoa ficou com sequelas que reduziu a sua capacidade de trabalho. Então, diferente dos dois primeiros benefícios, agora a pessoa, ela consegue exercer uma atividade laborativa, ela consegue trabalhar, mas ela tem a sua capacidade de trabalho reduzida. Então, o auxílio acidente, ele vai indenizar essa redução da capacidade laborativa que o empregado teve, que o segurado aí da Previdência Social teve. Então, esses são os três benefícios aí que são chamados de benefícios incapacitantes. E agora, para a gente finalizar aqui as nossas dicas, eu quero conversar com vocês, pessoal, sobre segurados facultativos. Sobre segurados facultativos, o que é importante a gente saber? Primeira coisa, podem se filiar aí como segurados facultativos as pessoas acima de 16 anos e que não tenham renda, ou então essa pessoa ela até tem uma renda, mas essa renda que ela recebe não a enquadra como segurado obrigatório da Previdência Social. E aí, a lei previdenciária, especialmente o artigo 11 do Decreto 3.048, ele vai falar pra gente quem pode se inscrever como segurado facultativo. E aí, as principais situações que a gente tem aí, pessoal, são as seguintes. Primeiro, pode se inscrever, se filiar como facultativo quem exerce exclusivamente atividade doméstica. Mas percebam, aqui não é um empregado doméstico, pessoal. Aqui é a pessoa que cuida da sua própria casa, que cuida da sua residência. Então, é a chamada aí a dona de casa, ou hoje a gente tem também donos de casa. Então, a pessoa que se dedica exclusivamente a cuidar da sua própria residência em trabalhos domésticos pode contribuir de maneira facultativa para a Previdência Social. Também pode se filiar como facultativo, pessoal, um síndico de condomínio, desde que ele não seja remunerado. Então, se o síndico de condomínio não receber qualquer tipo de remuneração pelos seus serviços, ele não vai ser segurado obrigatório, aí ele pode contribuir como facultativo. Também pode se inscrever aí como segurado facultativo o estudante, a pessoa que só estuda. Então, o estudante pode ser segurado facultativo. Também pode se inscrever como facultativo o brasileiro que vai acompanhar cônjuge que foi prestar serviços no exterior. Então, claro que, se esse brasileiro aí, que é o marido ou a esposa que está acompanhando o cônjuge, ele não exercer nenhuma atividade remunerada, não for segurado obrigatório, ele pode ser segurado facultativo. E aí, por fim, a gente tem aí mais duas situações importantes aí que são as seguintes. Também, pessoal, pode se inscrever, se filiar como facultativo o estagiário que preste serviços de acordo com a Lei 11.788. Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? A lei previdenciária vai falar o seguinte: se o estágio for regular, se o estágio for lícito, essa pessoa, esse estagiário, vai poder se filiar como segurado facultativo. Agora, se o estágio for ilícito, se o estágio for irregular, aí a consequência vai ser reconhecimento de vínculo de emprego no âmbito trabalhista e esse estagiário, essa pessoa, vai se enquadrar como segurado obrigatório. Então, estagiário com estágio lícito, regular, pode ser segurado facultativo.
Se o estágio for ilícito, aí o estagiário vai ter o seu vínculo de emprego reconhecido e vai ser segurado obrigatório. E aí, por fim, pessoal, quem também, né, pode aí, né, ser segurado facultativo é o presidiário, né? Então a pessoa aí que está reclusa, que não exerça nenhum tipo de atividade remunerada e que não esteja aí vinculado, né, a nenhum tipo de regime de previdência social. E também, pessoal, por fim, quem pode ser facultativo é aquela pessoa que deixou de contribuir. Então, eventualmente um segurado obrigatório, que, né, era empregado e perdeu o emprego, ficou desempregado. Então, qualquer pessoa que era segurado obrigatório e por algum motivo ela deixou de contribuir, se ela quiser, ela pode se filiar e fazer a sua contribuição como segurado facultativo. Então, pessoal, eram essas aí as dicas, né, que eu queria conversar com vocês aí, sobre direito previdenciário. Boa prova a todos. Tchau, tchau, pessoal. Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Teodoro e estamos aqui para te preparar para este novo exame da OAB que se aproxima. E é claro, a minha matéria é o direito previdenciário e eu estou aqui para dar dicas. É isso mesmo. A nossa ideia é que tudo que seja cobrado de direito previdenciário lá no exame você esteja preparadíssimo, preparadíssima para responder, tá bom? Vamos lá. O primeiro assunto que eu reservei aqui para vocês é para a gente falar um pouquinho sobre a manutenção da qualidade de segurado. Basicamente, qualidade de segurado é quando o segurado ou a segurada da Previdência Social tem acesso, digamos assim, que ela está livre para acessar o clubinho da Previdência Social. Isso acontece mediante a contribuição. Então, o sujeito, né, o segurado, a segurada, paga a contribuição para a Previdência e nós podemos falar que essa pessoa está segurado, que ela está segurada pela Previdência. Afinal de contas, você já sabe que a Previdência Social ela funciona, ela tem uma espécie de natureza de seguro. Tudo bem até aqui? Muito bem. Mas é claro que não é isso que o examinador vai cobrar de você. O que nós temos também, para ser mais preciso, lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 91, é um período que a gente chama de período da manutenção da qualidade de segurado. E aí, o que é que seria esse período? Esse período é um período sobre o qual o segurado ou a segurada não está vertendo contribuição, mas ainda assim a Previdência Social assegura o acesso aos benefícios e serviços da Previdência Social. É claro que esse acesso vai depender de outros requisitos, como carência, se implementou ou não os requisitos para um determinado benefício, mas não é isso que eu quero que você guarde aqui. O que eu quero que você guarde é que existem períodos denominados como período de manutenção da qualidade de segurado e ou período de graça, que são períodos aonde, mesmo não ocorrendo contribuição, o segurado ou a segurada faz jus à cobertura da Previdência Social. Tudo bem? Tem várias situações. Regra geral, parou de contribuir, né? Cessou, as contribuições foram cessadas, ele terá mais 12 meses no período de graça, tá? 12 meses no período de graça. Agora, se ele contribuiu para a Previdência por mais de 10 anos, por mais de 120 meses e parou de contribuir, tá? Aí essa pessoa terá direito a 24 meses no período de graça. Tudo bem? Tranquilo. Se ele comprovar que é uma pessoa em estado de desemprego, ele consegue estender em mais 12 meses o período de graça. Beleza? Agora, atenção especial a duas questões, tá? Há duas situações que aí eu confesso, pode ser que a banca cobre de vocês, pode ser que seja uma pegadinha, então fica atento a essa dica de agora. Presta atenção, tá?
O segurado recluso, quando ele sai, então, do regime fechado, ele tem 12 meses no período de graça, tá bom? Ele vai ter 12 meses no período de graça, beleza? Agora, se ele está, eventualmente, o segurado está em licenciado, né, licenciamento de segurado incorporado às Forças Armadas, aí o período de graça é de 3 meses. 3 meses, tá bom? Então, isso pode ser cobrado aí no exame, porque perceba que tem uma autonomia, né? Tem uma diferença brutal nesse período, tá? Agora, a dica final sobre período de graça. Tudo isso que eu falei para vocês até aqui trata-se das situações voltadas ao segurado obrigatório. Se for segurado facultativo, a regra é de 6 meses no período de graça e eu não tenho a extensão em decorrência ao estado de desemprego. Afinal de contas, o segurado facultativo, por si só, uma das características é ser desempregado. Tudo bem? Tranquilos? Joia! Vamos em frente, então, para mais uma dica. Agora, uma dica de benefício previdenciário. Não foi cobrado até aqui e não sei, tenho minhas apostas aí que de repente chegou o momento deste benefício ser cobrado. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão, um benefício super polêmico, mas é um benefício previdenciário, isso tem que ficar muito bem claro aqui. Ele só é pago eventualmente se ocorreu contribuição, né? Se o preso, o recluso, tiver qualidade de segurado, então isso é importante, não é um benefício assistencial, é um benefício previdenciário. Agora é o seguinte, o que você precisa saber para você matar essa questão lá na prova? Gabaritar. Primeiro de tudo, o auxílio reclusão, assim como a pensão por morte, são os dois benefícios voltados exclusivamente, mais uma vez para você não esquecer, exclusivamente aos dependentes. Beleza? Tranquilo. O auxílio reclusão, ele só será pago ao dependente se essa prisão se der em regime fechado. Isso foi uma alteração da lei, então também tem que ser em regime fechado. Além disso, o preso tem que estar dentro do critério de baixa renda. Não importa para você nesse momento quanto é o valor de baixa renda, isso não vai ser cobrado, só guarda essa palavra. Para o auxílio reclusão ser pago aos dependentes, benefício exclusivo aos dependentes, então é a quarta vez que eu estou chamando a atenção de vocês, tá? O preso tem que estar dentro do critério de baixa renda, tem que ser regime fechado. Além disso, mais uma dica, tem que ter cumprido a carência. É isso mesmo, auxílio reclusão tem carência, 24 meses. 24 meses de carência para o auxílio reclusão, a alteração trazida pela legislação também. Beleza? E por fim, o auxílio reclusão paga um salário mínimo. Um salário mínimo. Beleza? Ó, uma dica a mais sobre auxílio reclusão, na verdade, um pouco sobre a carência do auxílio reclusão. Se ele, eventualmente, já tiver cumprido em algum momento da vida esses 24 meses de contribuição, mas por algum motivo ele perdeu a qualidade de segurado, para ele fazer jus, para ele não, né? Para os dependentes fazerem jus ao recebimento do auxílio reclusão, se ele for preso em regime fechado novamente, ele terá que ter cumprido naquele momento da nova prisão, pelo menos mais 12 meses de contribuição, tá bom? É a retomada de metade da carência que a legislação também obriga. Então, fica atento com relação a isso. Regra geral, 24 meses de carência. Se ele já tiver cumprido, eventualmente perdeu a qualidade de segurado, voltou a trabalhar ou algo nesse sentido, voltou a contribuir, foi preso novamente, para os dependentes receberem novamente o auxílio reclusão, ele precisa ter cumprido pelo menos 12 meses de contribuição aí novamente, beleza? E por fim, vamos falar aí de um benefício, na verdade, de um serviço social que até agora não foi cobrado
nos outros exames anteriores, desde o 37, né, que passou a ser cobrado aí o previdenciário, e pode ser que caia aí para vocês também, que se trata do serviço social da habilitação e da reabilitação profissional. Por quê? Porque isso é muito bacana. É uma previsão que nós temos na legislação de que, através da habilitação e da reabilitação profissional, tanto o segurado, né, aquele beneficiário que está incapacitado parcialmente para o trabalho ou totalmente, assim como as pessoas com deficiência, a Previdência precisa dar todos os meios para que essa pessoa volte ao mercado de trabalho, para que ela seja habilitada, então, para ela que ela seja reabilitada. A reabilitação social, queridos e queridas, compreende, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, compreende o quê? Fornecimento de aparelho de prótese, órtese, reparação ou substituição, tá? Dos aparelhos mencionados acima, como eu disse para vocês. Então, isso também tem que dar. O transporte do acidentário ao trabalho. Então, fica atento aí com questão de habilitação e reabilitação profissional. É obrigação da Previdência reabilitar ou habilitar essas pessoas que estão incapacitadas para o trabalho ou que são pessoas com deficiência para que elas retornem ao mercado de trabalho, fornecendo, então, prótese, órtese, fazendo a manutenção, pagando transporte e tudo mais. Beleza? Eram as dicas que eu queria trazer para vocês, tá? São minhas apostas aí para o exame de ordem que vem agora, né? O exame de número 40. Tenho certeza aí que vocês conseguirão se sair super bem na matéria previdenciária, atrelada, é claro, às aulas que vocês já assistiram aqui conosco. Fiquem firmes, mantenham-se fortes, contem comigo sempre e até mais.